Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é óbvio que hoje o Brasil inteiro, eu não diria que está surpreso, mas o Brasil inteiro, ou pelo menos a parte do Brasil que faz os debates, está, no mínimo, tentando entender o que significa a delação do doleiro Funaro. Mais do que a delação do doleiro Funaro, o que significa o teórico vazamento, segundo o advogado do presidente Michel Temer, e a versão dada pelo presidente da Câmara Federal, que isto está já colocado no site do Congresso Nacional, da Câmara Federal, porque não havia pedido de sigilo, deputado Rasca. E a terceira versão dada pelo ministro Fachin, dizendo que ele não autorizou a quebra de sigilo. Ou seja, os três devem ter parte de verdade e os três devem ter parte de falta de verdade. Mas a realidade é que isso pouco importa. O que importa, na realidade, é que o senhor Funaro afirmou textualmente que passou recursos monetários, dinheiro, para que o senhor Cunha comprasse parte do Congresso para derrubar a presidente Dilma. Isso é extremamente grave, ainda que alguns achem que não tem nada demais, afinal todos já supunham que isso estivesse acontecendo. Quando diz que comprou, e diz que comprou inclusive para que parte dos deputados, e aí nós não podemos generalizar, mas diz também, com todas as letras, que precisava comprar o PSC, e eu não acredito que compre o partido como um todo, porque não é possível que isso aconteça, até porque nós temos deputados extremamente sérios em todos os partidos, como temos deputados extremamente complicados em todos os partidos, e diz, senhores deputados, por extensão, que precisava comprar a bancada evangélica. Isso é uma afirmação muito grave, porque eu espero e acredito que haverá uma manifestação da bancada evangélica na Câmara Federal. Ainda que a maioria, eu falo a maioria porque um dos deputados que faz parte da bancada evangélica, o deputado Toninho Vange, é aqui do Paraná, era do nosso partido, saiu do nosso partido e votou pela derrubada da presidente Dilma. Quando diz que nós precisamos comprar a bancada evangélica, é talvez a afirmação mais complicada que tenha em toda a sua delação. Porque nós não estamos diante apenas de um delator que precisará apresentar provas, de um delator que fala que o presidente Michel Temer, de forma ilegítima, porque sabia disso, está lá, de um delator que afirma que o ministro Fachin e, mais do que ele, o Procurador-Geral da República já sabia desta delação e não fez absolutamente nada para impedir que houvesse a continuidade daquilo que nós temos dito o tempo todo que foi um golpe ocorrido em 2016. Não por outra razão, senhor presidente, não por outra razão, no Brasil inteiro hoje busca-se assinaturas para que o STF finalmente, apesar de sua morosidade histórica, por conveniência ou por necessidade, de sua morosidade histórica, o STF decida se, afinal, o impeachment da presidente Dilma foi legal ou não, porque há sim um recurso contra o golpe ocorrido. E este recurso, que tramita no STF, alega que não poderia a presidente Dilma ter sido derrubada sob a alegação de pedaladas fiscais. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União diz que não há crime nas pedaladas fiscais, coisa que o próprio Congresso Nacional correu imediatamente ao golpe para dizer também que não havia crime nas pedaladas fiscais. O senhor tem um minuto para concluir ou usa o horário do seu partido? Eu vou concluir. Provavelmente
Tá bom. O deputado Lemos irá usar também o horário do PT. O próprio Congresso correu para dizer que não haveria crime em pedaços fiscais. Então, nós estamos diante de uma situação que o STF, que está numa relação extremamente complicada com a Câmara Federal e com o Senado, tem que dizer a que veio. Não é possível que o STF se mantenha olimpicamente cego, aguardando que termine o período de mandato da presidente Dilma, para depois, daqui a uns 5, 6, 10, 20, 50 anos, dizer que realmente não havia condições da sua derrubada. Não pelos crimes a ela imputados, porque eles não ocorreram. Mais do que isso, a Polícia Federal hoje, ao fazer no Congresso, na Câmara Federal, busca e apreensão, também alega. Para concluir. Deputado Lemos, o senhor irá, deputado Lemos, o senhor irá usar o horário do PT? Então, eu, por deferência do deputado Lemos, eu passo a usar o horário do PT. Vossa Excelência passa a usar o horário do PT por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. A Polícia Federal, na Câmara Federal, diz ter encontrado, nos valores de 51 milhões encontrados no apartamento do senhor Gedel Vieira, tem encontrado digitais que levam ao seu irmão dentro da Câmara Federal. Ora, nós estamos há alguns dias, deputado Requião Filho, da decisão da Câmara se abre ou não um processo, permite a abertura de um processo contra o presidente Temer. O presidente Temer tem mandado cartas dizendo que está sendo vítima de um golpe. Mas que golpe? Se ele foi parte do golpe. E eu falo isso com muita tranquilidade porque o senador Requião, que é aqui do Paraná, foi uma das pessoas que denunciou o golpe. Aliás, votou contra o afastamento da presidente Dilma e foi ameaçado de punição pelo seu próprio partido. Mas o mais interessante é que as coisas começam a ficar cada dia mais claras. A briga de Michel Temer com Rodrigo Maia, a briga do Ministério Público e do STF com a Câmara Federal e com o Senado, a briga do senador Aécio Neves, presidente do PSTB, porque continua como presidente do PSTB, o mesmo PSTB que se dizia surpreso e que se a presidente Dilma fosse afastada, deputado Evandro, no dia seguinte as coisas estariam todas resolvidas, o país voltaria a crescer, a economia estaria na rota certa, a corrupção teria sido resolvida. E aí o seu presidente está até o pescoço, atolado na corrupção. E o seu partido, o PSDB, não fala uma linha. Volto a dizer, o PT paga pelos seus erros e também pelos seus acertos. Mas nós nunca deixamos de vir a essa tribuna dizer que se há responsáveis, que paguem pelos seus erros. Eu não vi, até hoje, absolutamente ninguém do PSDB subir àquela tribuna e dizer se o presidente do PSDB é responsável por aquilo que lhe imputam, que pague pelos seus erros. Não há. Não há. Da mesma forma que acho grave que o senhor Dilson Funaro, lá o senhor Funaro tenha dito que havia comprado ou que passava dinheiro para o senhor Cunha comprar deputados, comprar bancadas, acho grave que nós não tenhamos até agora nenhuma manifestação do STF, nem do Ministério Público Federal. Porque nós estamos, a cada dia que passa, senhor presidente, vivendo um estado policial, literalmente um estado policial. Na última semana, e alguns já se referiram aqui ao reitor, quando foi feita a missa sétimo dia, deputado Maurício, publicamente foi dito que a ele foi negado, inclusive, coisa que nem no período da ditadura militar era feito, porque se considerava isso uma aberração entre as aberrações, foi negado o direito de ter atendimento religioso. Ora, eu não sei, deputado Hussenbach, que preside a sessão, eu não sei o que dá na cabeça de alguém, seja juiz, Ministério Público ou Polícia Federal, em negar
que uma pessoa que está presa tenha acompanhamento religioso. Não sei. Porque isso está previsto, inclusive, na nossa legislação. Mas, na sequência disso, acontece um outro fato que foi muito pouco divulgado. A casa, deputado Pérez de Mello, Vossa Excelência, que é do Partido dos Trabalhadores, a casa do filho adotivo do ex-presidente Lula, o apartamento, é invadido. E a juíza que dá o mandato para que seja feita essa, na verdade, uma verdadeira invasão, porque a acusação é uma acusação feita anonimamente de que lá havia drogas e armamento pesado. E a Polícia Federal, em nenhum momento, a Polícia Civil, em nenhum momento, procura verificar, seja pelo monitoramento, seja por outro tipo de investigação, se aquela informação tem um mínimo de procedência. Mas entra mesmo assim. E aí a juíza se diz enganada. Ora, isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Ah, fui enganada pela polícia porque ela disse que a denúncia anônima tinha sido... Que é isso? Se fazem isso com uma pessoa que tem o conhecimento, que tem público, ora, não precisamos pensar o que farão se essa escalada continuar. Porque aí chegaram lá e não encontraram nada, deputado Pérez. Mas para não ir de mãos vazias, esta polícia teve que sair com telefones, netbooks, laptops, que foram devolvidos na sequência, mas tinha que fazer alguma coisa. Obviamente que a imprensa precisava de alguma coisa. Precisava ter algum fato. Como é que se entra na casa de alguém que recebe uma denúncia anônima, entra na casa de alguém e não tira nada de lá? Este é o estado policial que foi deflagrado a partir do golpe apoiado pelo senhor Michel Temer, apoiado por Aécio Neves, apoiado pelo PSDB e pelo DEM, e que agora estão pisando em brasas, porque não sabem o que fazer com ele. Como eu falei hoje, ao comentar inclusive uma surpreendente matéria de um senador do Paraná, que dizia que estávamos todos perplexos diante do que está acontecendo, pariu Mateus embale. E não foi o senador Requião. Pariu Mateus embale. Não ajudaram a dar o golpe? O que esperavam? Aí vem um procurador aqui do Paraná, Ministério Público Federal, e diz que, ora, o presidente Temer está caminhando para acabar com a sacrossanta Operação Interminável Lava Jato. E ele esperava o quê? Ele esperava o quê? Que aqueles que deram o golpe mantivessem a operação, e diz ele na sequência, como quis e não conseguiu a presidente Dilma. Isso é risível. Isso é risível. Eu pergunto a esse senhor, quando foi que a presidente Dilma retirou o recurso da Polícia Federal, transferiu delegados, retirou delegados da operação, anunciou publicamente que haveria retenção de recursos do Ministério Público Federal, que o Ministério Público Federal não tem, apesar de às vezes nós acharmos, não tem o condão de ser um poder. Quando? Em nenhum momento. Diferente do que aconteceu com Temer, que transferiu delegados, que disse que precisaria segurar. Será que ele não viu aquelas declarações do senhor Romero Jucá, dizendo que era preciso estancar isso, incluindo tudo, o Senado, o STF, o MP, todo mundo deve ter visto, mas agora se diz surpreso, deputado Pérez, porque estão querendo esvaziar a Operação Lava Jato. Ora, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Está achando que os profissionais dos golpes vão respeitá-los? Tirem o cavalo da chuva. Não vão. Não vão. Então, um aviso aos navegantes. Aquilo que dizia Saramago talvez tenha que ser a leitura de cabeceira desses impolutos senhores que durante tanto tempo correram para os seus PowerPoints, correram para ver as dancinhas e os verdes e amarelos das federações das indústrias. Eu pergunto, onde está a Federação das Indústrias do Paraná, que era contra a corrupção, que gritava tanto, que batia panela, que pagava ônibus? A Federação da Agricultura está onde? Está onde?
A corrupção corre solta num nível muitíssimo maior. E os senhores não têm hoje coragem de vir às ruas dizer que são contra a corrupção do Temer, porque foram parte do golpe. Foram parte do golpe, patrocinaram, pagaram. A Rede Globo colocou diariamente matéria nos jornais. A Veja, que hoje está com uma matéria, meu filho é trans. Ora, tudo bem, meu filho é trans, e o Funaro dizendo que patrocinou o golpe. E a Veja, meu filho é trans, e a Globo dizendo, olha, que barbaridade, explodiram um carro forte. Ah, tenha santa paciência, ajudaram a dar o golpe, patrocinaram o golpe, bancaram o golpe, venderam camisa verde e amarela para uma quantidade grande de pessoas que, alguns de boa fé, acreditaram que estavam acabando com a corrupção. Não estavam acabando com a corrupção, estavam acabando com a possibilidade de pobre, minimamente, ter direito na nossa sociedade. Então, leiam duas coisas. Leiam o Casagrande Senzala, vai ajudá-los, e lembre-se do que está, que deve ser leitura de cabeceira para todo mundo no Saramago, quando ele fala sobre a cegueira. Não é a falta de luz que nos cega, senhor presidente. Para concluir, deputado. Saramago diz, não é a falta de luz que nos cega. O que cega é o excesso de luz. Talvez alguns tenham tido excesso de luz e acreditaram que aquela luz é eterna. E agora fazem o papel de carpideiras, chorando aos quatro cantos por uma situação que criaram, deram voz e agora não sabem o que fazer com ela. O golpe só será derrotado, senhor presidente e senhores deputados, porque o golpe é contra todos, inclusive contra os senhores. O golpe só será derrotado se o STF tiver a condição, a coragem e o discernimento de tomar uma decisão, seja ela qual for. Mas o STF não pode empurrar com a barriga para mais alguns anos aquilo que nós dizemos que é um golpe. O PSDB diz que não, nós dizemos que é um golpe. É o STF que decide, então que decida logo. Obrigado, senhor presidente e senhor deputado.